Olá pessoal, tá começando mais um Pod Universitário. Eu sou o Ítalo Jonas e vou estar aqui com vocês nesse espaço dedicado aos estudantes universitários, vocês que estão moldando o futuro com suas ideias. E olha só, o nosso episódio de hoje tá muito bacana porque a gente vai falar sobre um tema que é super importante e eu tenho certeza que vocês vão gostar bastante, que é saúde mental. E quem vai conversar comigo sobre esse tema é alguém que tem um currículo extenso e bastante admirável. Pra vocês terem uma ideia, ó, ele é CEO e fundador da Fitter, ele é professor, apresentador, cientista de dados. Eu tô falando do Sérgio Amadi. Seja muito bem-vindo, Sérgio. Eu que agradeço, Ítalo. Eu imagino que tem boas perguntas hoje, né? Saúde mental é uma das palavras mais pesquisadas aqui no Brasil. Não só no Brasil e no mundo, eu imagino que você tem boas perguntas aqui Sim, hoje, acho que né? a gente, não só eu, mas os estudantes que nos assistem também, eu acho que tem muitas questões, muitas curiosidades que a gente vai ter acesso hoje com você, nos dando aí informações, passando pra gente conhecimento. Então, por isso que é um prazer receber você aqui. Prazer é meu, Ítalo. Agora, Sérgio, vamos começar falando sobre você, sobre a sua trajetória, sobre os pontos mais marcantes da sua carreira. Conta Sim. um pouco pra mim sobre isso. Olha, tem algumas fofocas aí Fofocas? sobre mim. Tem fofoca. O primeiro é que eu não nasci em São Paulo, eu nasci em Ubatuba, no litoral. E saí de lá com 1 ano de idade, não lembro de nada, né? Já vim pra São Paulo. Ano, né? 1 ano de idade, eu não lembro não vai nada, né? lembrar, Então eu não consegui aproveitar a praia. E, bom, eu tive uma infância bastante feliz na zona norte de São Paulo. E desde o início, quando criança, eu tinha muita curiosidade sobre personalidades das pessoas, né? E eu observava meus amigos, minhas amigas, que cada um tem um jeito de ser muito diferente, uma forma de funcionar. E eu percebia que meu pai e minha mãe também. Os dois tinham personalidades diferentes e eu tenho 2 irmãos, né? Então, o mais velho, o mais novo, eu sou do meio. Eu ficava observando essas diferenças e que existia uma forma de você fazer uma previsão de coisas possíveis que aconteciam. Então, tinha um amigo que gostava de falar muito. Então, toda vez que você encontrava ele, ele sempre contava uma piada. Eu já esperava isso e realmente acontecia isso. E aí, minha carreira foi passando o tempo, me formei como técnico em contabilidade, comecei a trabalhar 15 anos de idade. E aí, fui para a área de RH, recursos humanos. E aí passei por algumas empresas, fui diretor de recursos humanos. Aí, de repente, tudo que eu planejei não aconteceu, tá? Então, por exemplo, nunca pensei na vida em ser professor. E aí, em 2011, fui convidado a atuar como docente. E aí, é uma das profissões que eu mais amo. E eu imaginava que eu jamais seria, nem queria, inclusive. Olha que interessante. E me traz muita felicidade essa profissão. Fui para o mundo também do estudo da ciência das personalidades, da neurociência, né? Que já estava ali desde a sua infância ali, né, dentro de você. Já estava ali, eu fui estudar e aí ter a base técnica de como funciona, mas o principal a prática, né? Então, hoje eu atuo como CEO da Fitter, que é uma inteligência artificial que mede o índice de felicidade das pessoas e ajuda a prever engajamento e os riscos dos próximos meses, inclusive medindo a saúde mental. Como que surgiu a Fitter, Sérgio? Assim, você ser o CEO e fundador de uma empresa, né, que está ajudando aí muitas outras empresas, usando, né, é uma inteligência artificial, algo que a gente vem falando muito hoje em dia, né, mas que já existe há algum tempinho aí, mas agora está na boca do povo, né? Todo mundo aí por conta desses avanços com a IA generativa, principalmente, né? Exato. Mas conta para mim um pouco como começou, assim, como surgiu a Fitter, a ideia, o objetivo dela e como que ela se tornou um sucesso. Perfeito. Ó, para resumir, compactar, em agosto de 2018 eu tinha uma função dupla, né? Como diretor de RH, então no horário comercial, contratando pessoas, treinando, cuidando no Brasil todo de uma multinacional e com muitos problemas já de rotatividade. Você já deve imaginar Sim. as pessoas pedindo demissão e se afastando por fatores psicológicos, Ítalo. Isso em 2018. E aí eu começava a fazer medições de dados dessas pessoas para poder trabalhar de forma preventiva e não reativa. Mas isso pelo Excel e pelo Google Forms, isso em 2018. Né? E também atuando como docente de vários cursos da área da saúde, pós-graduação, escola técnica, eu comecei a observar uma mudança no comportamento dos alunos em 2018. Os alunos ficando mais estressados. E de agosto de 2018, eu montei um estudo, um laboratório, para estudar esses 2 fenômenos. A rotatividade no ambiente de trabalho e a evasão no ambiente de ensino. E eu nem sonhava que eu estava montando a Fitter. Não tinha a menor ideia. Era só o estudo para saber o que estava acontecendo. Era um estudo acadêmico, né? E desse estudo
nasce a Fitter a partir do momento que a gente percebeu que você precisava ter um dado dessas pessoas em tempo real para poder ajudar elas antes que acontecesse um problema de saúde mental ou qualquer outro risco. Então a Fitter ela nasce de um estudo científico para identificar esses problemas, e aí na hora que eu percebi que eu acertei a fórmula de como fazer essas medições, eu já estudava felicidade há muito tempo, aí eu montei a Fitter do zero. Foi uma loucura, porque assim, você imagina, né? Eu era diretor de RH, então eu larguei minha carreira e acreditei num sonho. Eu falei, eu vou montar uma empresa, aí você tem que abrir o CNPJ. Você teve que confiar em você, teve que ter ali um pouquinho de ousadia também, de ir atrás, acreditar na sua ideia, Exato. né? E aí você tem que ir pro risco, né? Porque é o mundo do correr o empreendedorismo. Você corre risco. Eu não sabia quantos clientes eu ia ter, então você demora para fabricar o software. Então, enquanto eu contratei os funcionários, fabricava software, fiz consultoria de tudo que é coisa que você pode imaginar, dei muita aula, muita palestra, e aí no final, graças a Deus e graças ao trabalho, deu certo. Poxa, que bacana. E aí hoje, então, a Fitter atende diversas empresas, trabalhando sempre com essa questão de forma preventiva, né? Porque você consegue prever ali coisas que ainda vão acontecer com algum colaborador, né? Exato. A Fitter tem 3 produtos. Um que é o Pulse Empresas, que faz a medição do índice de felicidade no trabalho de funcionários. Isso funciona mensalmente. A pessoa ela recebe uma vez por mês uma mensagem no WhatsApp ou no e-mail, e na hora que ela clica no link, o robô identifica que é o Ítalo, sabe o cargo do Ítalo, e faz perguntas de acordo com o cargo e a cultura, e você se autoavalia, você não avalia a empresa. E aí você toma 8 decisões e no final você recebe uma devolutiva com seu índice de felicidade no trabalho, compatibilidade com a cultura, e o sistema monta um plano de desenvolvimento individual com base na IA para você de presente. Mas são perguntas, por exemplo, num Forms, como que é feito esse estudo? Quando você clica num link, né, ele entra num software, tá? Que a gente chama lá de Magic Label. Nada mais é que ele fica pulsando um botão, pulsando com uma pergunta, você toma uma decisão, ele vai girando, né? Ai, que interessante. Como se você estivesse no celular, e por trás dessas perguntas, aí tem um livro que eu sou autor, o Felicidade Ciência de Dados, que eu vai ensino. falar sobre... Eu ensino como medir. E aí no final, aí a pessoa tem a devolutiva, tem um PDI, tem um episódio. Saúde, todo mês tem um episódio novo. Aí quando a pessoa volta no próximo mês, não precisa baixar aplicativo nenhum. O robô lembra quais foram as respostas dela do mês anterior, faz perguntas inéditas, ativa um episódio novo e monta um plano de desenvolvimento da saúde mental dela de forma preventiva. Isso que eu te contei que é o produto Pulse Empresas. Agora tem um outro produto que é o Pulse Educação, que a gente faz isso também nas faculdades e escolas do Brasil. Então a gente mede o IFE, que é o Índice de Felicidade no Ensino, mensalmente, e com os alunos no Brasil dando devolutiva dos dados de felicidade no ensino, compatibilidade de curso e saúde mental. Aí a gente faz trabalho preventivo nas escolas, né? E esse trabalho vem surtindo muitos efeitos, porque com o chapéu, por exemplo, de um diretor de RH, uma diretora de RH, ou de uma reitoria, uma coordenação acadêmica, o sistema tem um painel de multimonitoramento fazendo uma análise com base na inteligência artificial de como está o cenário na operação daquela escola, da universidade ou de uma empresa, e dá diagnóstico do que fazer para melhorar a sensação de felicidade das pessoas. Que legal, dá soluções então, inclusive. Práticas, de forma muito simples, com um clique, 1 minuto você consegue saber qual que é a sala, qual que é o ser humano e o que você precisa fazer para ajudar aquela pessoa com base na ciência de dados simples e descomplicada. Que bacana, poxa, inovador, eu tô impressionado, assim, então eu tô realmente, essa questão da inteligência artificial é uma coisa que vem evoluindo e cada dia mais surpreende a gente, o universo de possibilidades é muito grande, mas aí, esse universo aí eu ainda não conhecia, eu achei muito interessante, muito bacana. Porque por trás disso, Ítalo, tem a eutagogia com H. Eutagogia. Né? Eutagogia. É um termo que eu também não conheço aí, estudante. Se você não conhece também, vou pedir agora para você explicar para a gente. Então, eutagogia, com H. Exato. Então, eutagogia com H é a ciência do autoaprendizado, inclusive do autoaprendizado emocional, que é muito utilizado hoje para gestões emocionais e saúde mental. Porque tem a pedagogia, né? Aí Isso. tem a andragogia. E aí agora... Eutagogia. Aí eu posso explicar a diferença desses 3. Sim. Então, vamos colocar aqui do lado esquerdo. A primeira ciência que a gente é estimulado no mundo é a pedagogia, que é a ciência de ensinar cérebros não parametrizados, são as crianças, né? Então, lembra lá a sua época na primeira série, na segunda, na terceira, a professora passava a tabuada, educação artística. Tudo que falava pra gente, os nossos pais, a gente consegue absorver rapidamente. Por qual razão? Porque o cérebro... ele está em formação e ainda não está 100% parametrizado. Ele está com fome de conhecimento. Então,
Claro que a criança já tem um DNA, depois eu queria falar disso, já tem uma carga intelectual com facilidades em algumas inteligências e personalidade. E a pedagogia é muito simples. Você traz o conteúdo para a criança, ela aplica e ela aprende. Então essa é a pedagogia. A andragogia já começa a dificultar, porque a janela de aprendizado do cérebro até 21 anos de idade, a 15, 17 está aberto 100%. E essa abertura, na fase adulta, ela vai ter uma redução de 90%. A gente chama de espaguete. Ou seja, para você colocar o conhecimento, ali é a andragogia, que é a ciência de ensinar adultos, que são cérebros parametrizados. O pessoal fala que às vezes tem vício, não aceita algumas coisas, pessoas teimosas, Sim, mas nada adultos, mais... né? Adultos, mas nada mais é que muitas informações e crenças que as pessoas já têm. Então, o aprendizado, ele acontece quando você cria vínculos, quando faz sentido para você. Por exemplo, se eu falar para você o que é felicidade, você fala assim, não vou querer ouvir porque eu já sei. Felicidade para mim, de repente, é dinheiro no bolso. Não sei. Né? Então, a andragogia é a ciência de ensinar os adultos. E é o que é utilizado na faculdade, inclusive, para os alunos. Porque daí a gente tem informações, você tem trabalho, tem prova, essa é a andragogia. E a eutagogia é o que vem salvando vidas no mundo. Então, isso é muito forte nos Estados Unidos, na Europa, e no Brasil está começando com as metodologias ativas de ensino, onde a pessoa, ela assume a responsabilidade do seu aprendizado. E ela é protagonista do aprendizado. Agora, uma coisa interessante, uma provocação, Ítalo, quando a gente fala aprendizado, não parece que você leu um livro ou assistiu uma aula e aprendeu algo? Sim. E o aprendizado da vida? Então. E o aprendizado da vida, do café, situações corriqueiras? Esse é o aprendizado verdadeiro, e quando você tira esses aprendizados emocionais e você aprende com eles e você fica mais inteligente emocionalmente, essa é a verdadeira eutagogia, quando você não terceiriza a sua felicidade ou sua saúde mental para outras pessoas. Parece simples falando isso, mas acontece muito. Eu já fiz muito, tá? Eu já coloquei culpa nos meus pais na minha época de adolescência, em algumas coisas. Quando trabalhava em empresa, culpa pro líder, né? Que de repente não me ajudava com alguma coisa. Então, assim, é muito fácil você colocar a culpa para alguém. Mas do ponto de vista emocional, a eutagogia vem salvando muito, porque ele ajusta a lógica do cérebro, que você é responsável em gerenciar suas emoções. E gerenciar a emoção não é tão simples. Não assim. é simples, não é Exato. nada simples. Poxa, mas que bacana. Não conhecia o termo. Agora eu vou até pesquisar mais sobre, porque bem interessante. Agora, falando em gerenciar emoções, eu falei quando a gente começou aqui que o nosso tema é a saúde mental, né? Exato. Então eu queria perguntar para você que estuda isso, né? Como que você define saúde mental? O que é saúde mental? Do ponto de vista da neurociência, é a ciência do equilíbrio hormonal. Então, quando você fala de saúde mental, na neurociência é o equilíbrio de hormônios. Se a gente for mais profundo, do sistema dopaminérgico. Então, se a gente for trazer uma contribuição aqui, dopamina é um hormônio neurotransmissor que a gente produz no cérebro que ativa a sensação de prazer. Então, traduzindo, fala uma coisa que você gosta, Ítalo, por exemplo. Eu gosto de assistir filme, de ler, Boa. tocar violão. Tocar violão. Então, vamos pegar, imagina você agora, tenta imaginar você tocando violão agora. Uma música que você gosta, um acorde. Certo. Provavelmente, se você estivesse tocando agora, você ia produzir uma secreção no seu cérebro, que é a dopamina, que vai encharcar 86 bilhões de neurônios no seu cérebro. Caramba, olha, muita coisa, hein? E vai fazer impulso elétrico e que vai ativar a sensação de prazer generalizada em você. Ou seja, você está produzindo um hormônio que tem um efeito de neurotransmissão que vai fazer você se sentir bem. Então, traduzindo, se você tocar violão, você vai ficar feliz. Então, do ponto de vista técnico, a saúde mental ela começa a trabalhar nessa linha quando olha a neurociência com equilíbrio de hormônios. E qual que é o hormônio que é vilão na sociedade hoje quando olha a saúde mental? O cortisol. Que o cortisol é o hormônio que ele é produzido no nosso cérebro diante do estresse. Fala uma coisa que você fica estressado. Estressado. Nossa, quando eu perco a hora, tem que chegar num lugar e eu começo a olhar o relógio e falo, nossa, não vou chegar a tempo, falta 5 minutos pro meu compromisso. Aí você começa a ficar ansioso, começa a ficar estressado, aí você já chega no lugar, nossa, cadê? Já começou. Acho que, não, eu tô falando de mim, gente, mas eu tenho certeza que vocês aí que estão assistindo também passam por esse tipo de situação, né? Porque eu me identifico, porque Você eu também, né? eu tenho. Você também. A minha família tinha muito essa questão de pontualidade, eu também tenho isso, e me dá carga. E você acabou de contar, isso libera cortisol. Você tem um compromisso,
Pode ser que você atrase. Então, essa situação começa a gerar uma ansiedade e essa ansiedade faz a produção desse hormônio que é o cortisol. E o cortisol, ele gera o que? A fadiga. Ele gera uma sensação de alarme no cérebro. Então, assim, a alta de cortisol, ela vem, sem dúvida, trabalhando grandes doenças e gerando muitas doenças na população, desde crianças e adultos, né? E aí, qual que é a palavra que todo mundo tem que anotar? Equilíbrio. Então, quando a gente começa a olhar tanta dopamina de um lado, nossa, que bacana, né? Gera prazer. Mas a vida ela é feita 24 horas de prazer? Não, impossível. Impossível. E isso nem seria saudável do ponto de vista da neurociência. Então, o equilíbrio entre cortisol e dopamina, depois a gente pode falar um pouquinho mais sobre essa saúde mental, que é o grande ponto. Então, traduzindo, saúde mental é um equilíbrio emocional. Do ponto de vista técnico é isso, é o que é mais amplo, e da neurociência é o equilíbrio de hormônios. E tem formas de você ter uma rotina de vida que você vai mitigar esses riscos, né? É isso que eu ia perguntar pra você, inclusive. Você falou da dopamina. Questão do exercício físico. Você também libera isso? Porque eu acho que uma vez eu li alguma coisa nesse sentido. Sim. A atividade física, ela produz dopamina e, dependendo da intensidade, produz endorfina, que é prima da dopamina, que, diante de atividades físicas mais aeróbicas que você gera, quando você tem suor, para traduzir, Uma né? corrida, né? Uma corrida, tá suando ali, pingando uma suor. dança, uma dança. bicicleta, ou qualquer atividade que você tem um grande esforço, inclusive cardíaco, você tem a produção da endorfina como presente final. Tanto que no começo, por exemplo, para quem gosta de correr, e tem um ponto importante, a corrida não serve para todos, tá? Exato. Cada fisiologia tem um tipo de exercício que as pessoas gostam. E às vezes a gente fica chateado e fala assim, o pessoal fala que correr é bom. Correr, de fato, é bom para alguns tipos físicos. Para outros, pode ser que seja a bicicleta, outros pode ser a dança. Mas traduzindo, quando você se arrepende que você vai fazer exercício, fala, o que eu tô fazendo aqui? Às vezes logo cedo, em algum lugar, fala, não faz nenhum sentido. Você olha pros lados e fala, poxa, o que eu tô fazendo, né? Mas quando você termina, tenta lembrar aquela sensação quando você finaliza. Valeu a pena, ainda bem que eu fiz. Então, né? endorfina com dopamina. Então, no final daquele exercício, você tem um rebote no seu cérebro, que é essa secreção da endorfina, que dá aquela super sensação de bem-estar. Então, a atividade física ela tem uma grande influência na saúde emocional das pessoas. Sérgio, você falou dessa questão, a corrida é legal para uma pessoa, para outra não é? Isso tem a ver com as características da pessoa? Tem a ver com DNA também? Sim. Sim. Eu vou tentar dar uma encurtada na resposta, mas assim, o que é um ser humano? Nossa, difícil, hein? O que é um ser humano? O que é um ser humano? Nossa, um conjunto de células, não sei, eu vou passar para você essa pergunta. Ser humano, se a gente for olhar de uma forma simples, é um ser vivo, racional, com compreensão e tomada de decisão. E este ser vivo tem um DNA. Então, no seu nascimento, você não tem como fugir da carga hereditária do papai e da mamãe. Essa carga vai formar 86 bilhões de neurônios no seu cérebro humano, no seu órgão. O seu cérebro, ele vai ter um DNA gravado, qual que é a sua personalidade no planeta Terra? De 32, você vem gravado com uma de natureza self, ou seja, com uma tendência de comportamento. Você pode perceber que, por que tem irmãos diferentes na mesma casa? Um é mais introvertido, extrovertido, porque a carga do QR Code no nascimento que você recebeu pode ser com 80% de extroversão. Já viu aquelas crianças que falam muito? São bem pra fora. Pra fora, e aí quando vai trabalhar pra fora. E assim, por quê? Aquela carga genética tem aquela expressão do DNA, o tempo todo faz com que aquela pessoa se comunique muito. E outros podem ser ao contrário. Então, esse é o primeiro fator que vai acontecer com o ser humano, que é o quê? A explicação do comportamento. Se a gente for olhar mais extrovertido ou introvertido. E a segunda casca é a questão da inteligência. O cérebro tem 9 inteligências. Eu leciono sobre inteligências múltiplas de Gardner, explicando neurociência. E aí tem uma notícia boa e uma outra que não é muito boa. Que a notícia que não é muito boa, a gente nasce com uma carga genética singular de potência intelectual. As pessoas não nascem iguais. Elas são singulares. Então tem pessoas que nascem com algumas inteligências muito fortes e outras que precisam ser desenvolvidas. Então você vai perceber criança que sabe fazer conta de cabeça e outras que tem muita dificuldade com matemática, porque uma das inteligências é a lógica matemática. E uma das inteligências é a inteligência corporal sinestésica. Das 9 inteligências, uma é uma que permite
a gente conseguir fazer atividades e ter coordenação sinestésica com objetos. Então, por exemplo, se você pegar grandes jogadores de futebol, as pessoas que já nascem com tanto talento, se chamam de dom. Porque nasceu com uma inteligência corporal sinestésica de 90%, 95%. E outras pessoas ficam frustradas, que não sabem dançar direito. Por exemplo, eu danço mal. Porque minha corporal sinestésica para dança, ela é abaixo de 20%. Então ela faz meu corpo, ele não consegue ter essa coordenação. Então quando a gente fala de esporte para cada característica, você tem uma gravação de potencial genético de inteligência corporal sinestésica. Qual que é a boa notícia? Essa é a má, né? Que você pode nascer com uma carga baixa. Que você pode dobrar sua inteligência corporal sinestésica, sua lógica matemática, com treino. Então, se você treinar o seu cérebro, você consegue ter uma evolução e produzir novos neurônios diante de treino de rotina. Então, por exemplo, a corrida, tem algumas pessoas que têm já tipologia tanto neural quanto corporal para correr perfeitamente. E tem uma envergadura para correr e se sentir feliz e produzir dopamina. Algumas pessoas produzem cortisol correndo. Aí a pessoa fica chateada, porque o pessoal fala que correr faz tão bem. Nossa. Aí a pessoa corre e ela fica mais estressada. Tanto que a meditação, para você ter uma ideia, já tem estudos que mostram que a meditação, se você for olhar, 90% faz muito bem, mas para algumas personalidades, algum tipo de cérebro, gera mais cortisol. Porque a pessoa ela fica frustrada que ela não consegue parar o cérebro dela para meditar. Então, isso graças à singularidade. Poxa, muito interessante mesmo. Você vê que a gente já nasce, e essa questão de dom que você falou, a gente vê isso acontecer em escolas. Tem aquela criança que tem mais facilidade com uma coisa, tem aquela que tem, né, que vai melhor nos esportes, tem aquela que vai melhor nas artes. É isso então, né, resumindo o que você trouxe aqui. Isso. Por exemplo, até na questão do canto também, no canto, na dança, tem essas questões. E que não é, eu acho que o mais legal é que assim, igual você falou, não danço bem. Mas isso não quer dizer que você não pode ser um bom dançarino. Exato. Você vai ter que correr muito mais atrás, você vai ter que se Exato. esforçar o dobro para conseguir chegar, talvez, no patamar de alguém que já nasceu com essa predisposição, você pode isso, falar com essa assim? carga intelectual, perfeito, com a predisposição. E das inteligências, então, por exemplo, por que algumas pessoas falam tão bem em público? Ué, porque uma das inteligências é a linguística. Faz a Sim. pessoa ter uma comunicação muito assertiva. A pessoa, inclusive, consegue ter usar palavras simples para explicar coisas complexas. Porque ela tem uma grande inteligência linguística. Isso não necessariamente por conta do estudo, por conta do DNA. Agora, vamos lá. Se você nasce já com uma inteligência muito forte e você treina, Isso. e tem um número que é 10 mil horas, tá? Da 10 mil neurociência. horas. Se você treinar 10 mil horas aquela inteligência de forma repetida, aí você entra no ponto de genialidade daquela sua inteligência. Então, por exemplo, vamos falar que o Ítalo nasceu com 92% de inteligência linguística, que é facilidade de se comunicar. E desde criança você se comunica bastante. Na escola, na sua casa, você tem esse estímulo. E aí você apresenta podcast universitário. Significa que, além de você estar trabalhando, você está dando um presente para o seu cérebro, porque você está treinando algo que é muito forte em você. Aí quando você chega em 10 mil horas trabalhando, são 10 anos, de 5 a 10... você entra na plenitude e aí você começa a produzir mais dopamina, aí você começa a ter muita saúde mental, porque você desenvolveu algo que é muito forte em você. Agora é importante fazer um parênteses, né? O pessoal tá falando tanto de saúde mental e tem uma confusão do que é saúde mental. Porque o pessoal, nas Olimpíadas, cantores, fala assim, me afastei para cuidar da minha saúde mental. E dá uma sensação que você vai só reagir quando você tem um problema. Parece que saúde mental tá associado com um problema. Se fosse pegar no dicionário e perguntar para as pessoas o que era saúde mental, saúde mental, não vou falar de ninguém da minha saúde mental, que é muito pessoal, meu, é como fosse um muito tabu. íntimo, né? Porque se associou popularmente que quando tem um problema que você vai resolver. Olha que interessante, você vai ter que largar as coisas que você faz. Isso acontece quando começa já a acontecer uma síndrome de falência adaptativa no cérebro daquela pessoa, que ela precisa cuidar. Mas saúde mental é só um equilíbrio de vida. Mas uma das inteligências, Ítalo, é a inteligência intrapessoal. Traduzindo para todo mundo, o intra vem de interno. O que é a inteligência intrapessoal? É a capacidade do seu cérebro fazer um autodiagnóstico de si mesmo e já tomar uma medida para criar alguma solução para você mesmo. É como se fosse um scanner, como se fosse um chat GPT no seu cérebro, que quando você já sentiu, por exemplo, peso nas costas, angústia, aí quando você dá angústia, vai lá no córtex, ele faz uma leitura do que está acontecendo com você como se fosse um supercomputador e fala assim, sabe por que você está assim?
que você tá, sei lá, 3 semanas sem falar com a Rebeca, que você gosta muito dela, e você não perdoa uma coisa que ela falou pra você, e você não pode conviver com esse Ele tipo de faz coisa. esse diagnóstico. E ele fala assim, manda uma mensagem pra Rebeca, aí você manda conversa com ela e você já se sente bem, você nem imaginava, mas o seu sistema intrapessoal já reconheceu qual que era o problema, e às vezes é uma coisa simples, e já resolve, faz você ficar bem. E coisas simples. E aí qual que é o ponto? Algumas pessoas, na média, 50% da população mundial, se a gente for pegar os 9 bilhões de habitantes do planeta Terra, tem baixa inteligência intrapessoal. Significa que já tem uma tendência de sofrer mais que outras pessoas. E aí você vai pegar uma parte da população, vai ter facilidade de lidar com problemas emocionais do ponto de vista genético, porque tem essa habilidade intelectual já com uma programação do que fazer, e outros vão precisar de muita ajuda e muito treinamento. Então, assim, aí já começa a falar de inteligência emocional e já quebrar os tabus que cada ser humano tem um jeitinho de ser. E como que eu faço esse estudo assim, onde que eu tenho mais carga genética, onde existe uma forma de fazer o diagnóstico de alguém? A gente tem os profissionais especialistas, né? Então, assim, você tem psicólogos, né? Psicoterapeutas, neurocientistas, né? E aí tem também a inteligência artificial que tem que ser usada com moderação e com cuidado, Sim. né? Então, por exemplo, tem ferramentas para você mapear a sua personalidade, testes gratuitos, alguns confiáveis, que você mede para entender como que é a sua personalidade. Bem interessante, que gera relatório sobre você. Para autoconhecimento é muito interessante, para saber como que você... situações que você reage bem. E tem também o teste de QI, que mede a lógico-matemática, e alguns testes que vão medir ali as suas inteligências também gratuitos. Mas melhor que isso é a prática. Melhor do que isso é a prática. Então, por exemplo, se você passa por um problema emocional repetitivo na sua vida, que veio da infância, na adolescência e na fase adulta, ele mostra ali que você tem um fator, então, para trabalhar. Então, se você sempre teve muita dificuldade, tem grande chance dessa inteligência intrapessoal estar abaixo lá dos 50%. E aí significa que você precisa treinar. Sim. Né? Se a pessoa já tem facilidade, aí é o contrário. Então esse já é o primeiro ponto, que é a evidência prática do que a pessoa sente, né? E aí tomar um pouco de cuidado com oscilações, porque a tristeza é uma das maiores maravilhas do cérebro humano. Eu sei que é esquisito isso que eu tô falando. É bem esquisito. A gente falar em tristeza, a gente já fica, poxa, né? Esse aqui Ninguém quer ficar triste, ninguém quer ser triste, né? Exato. Assim, esse aqui é um outro livro que é o Manual de Saúde Mental no Trabalho, que eu também falo sobre isso, saúde mental. Mas traduzindo, tá? Quando a gente fica triste, o seu cérebro ele liga um alarme generalizado, e ele faz você buscar uma solução para algo que parece que não tem solução. Sabe quando você fica numa situação que você não sabe o que fazer? E você começa a gerar tristeza. E quando você fica triste, o seu sistema ele vai fazer novas conexões sinápticas, que a gente chama, novos impulsos elétricos, e vai produzir novos neurônios no seu cérebro para você ficar mais inteligente. Então, traduzindo, o cortisol, desde que utilizado de forma moderada, você fica mais inteligente. Então, quanto mais problemas você passa na sua vida, diante da crise, você cria soluções, porque você tem que fazer novas conexões no cérebro. Agora, tem um ponto que eu tenho que contar aqui, tá? Algumas personalidades do planeta Terra aguentam tristeza, por exemplo, por meses. Outras, não. Por isso que precisa ser utilizado com moderação a tristeza também. Entendi. E aí entra a atividade física, porque o que o pessoal está estudando, as pessoas que fazem atividade física diariamente, elas ficam muito menos doentes, mentalmente falando. Então tem uma um dado muito importante e que, enfim, a gente sabe que faz toda a diferença, né? Exato. O grande ponto é você escolher a atividade que você ama de acordo com a sua inteligência corporal sinestésica. Esse é tem gente que ainda não descobriu. Então a pessoa fala assim, eu não gosto de nada. Então é a questão do autoconhecimento. Autoconhecimento. Também, né? De você saber o que é melhor para você. Exato. Agora, Sérgio, o termo saúde mental, a gente tem esse termo saúde mental e tem o bem-estar emocional. Eles não são a mesma coisa, né? Você pode falar um pouco pra gente, então, o que são esses dois termos, quais as diferenças entre eles? Perfeito. Saúde mental, como eu comentei agora há pouco, ele envolve a questão do equilíbrio, né? E aí a gente comentou agora há pouco do equilíbrio entre dopamina e cortisol, né? Então quando você fala de saúde mental, você tem uma taxa de energia no seu cérebro. E essa taxa de energia, você vai perceber, você viu pessoas otimistas? É bem fácil identificar, né?
e pessoas que têm um pessimismo continuado. Também é fácil identificar. Também é fácil identificar. Né? Então, saúde mental, quando a pessoa começa a reclamar muito de forma generalizada e ela fica repetindo aquele mesmo problema por meses, isso está mostrando que a saúde mental, de fato, ela está impactada naquela pessoa. Agora, o bem-estar emocional, ele é um pouco mais amplo. Que a palavra bem-estar, ela já envolve 5 gatilhos cerebrais, tá? Aí o pessoal conhece muito até dos estudantes de psicologia a pirâmide de Maslow. A pirâmide de Maslow, na base, fala, quando você olha o bem-estar emocional, que o ser humano precisa ter as necessidades fisiológicas supridas. Se alimentar direitinho, tomar água e dormir pelo menos 7, 8 horas por dia. Aí tem uma mecânica. Uma vez que você cumpriu a sua parte fisiológica diariamente, você sobe um nível, para o nível 2, que é a necessidade de segurança. Você se sente acolhido na escola, na universidade, na sua casa, se você tem um emprego, você se sente seguro com a sua vida, que você tem um lugar que é um emprego, um lugar para estudar e um lugar que você tem da sua casa. Se você está no segundo nível, que é a parte de segurança, você sobe, você é promovido para o terceiro nível, que é a parte social. Nós temos necessidade de socialização. Algumas pessoas menos e outras mais. E se você tem qualidade nos seus vínculos humanos, você conversa com as pessoas que você gostaria, tem acolhimento, você é promovido para o próximo nível, que é a autoestima. Você se sente autoestimado, você começa a gostar muito de você. Aí você fala, eu sou o Ítalo, você tem aquela autoestima de quem você é. E uma vez que você se auto-reconhece, você tem autoestima, aí você é promovido para o último nível do bem-estar emocional, que é a autorrealização. Que é o topo da pirâmide. É o topo da pirâmide e que acontece poucas vezes na vida, inclusive. Você tem que aproveitar bastante. Ó, difícil subir todas essas etapas, hein? É difícil, porque quando você olha estudos da população, por exemplo, quando as dívidas financeiras que explodiram no Brasil, e a gente tem que falar disso, ele impacta diretamente na camada 1 e 2. Porque assim, você começa a ter dívida, você começa a ficar inseguro. Sim. Então ele já mexe no segundo nível. Então você imagina uma pessoa com insegurança financeira para ela subir na parte social, estima e realização. A pessoa que não dorme direito, porque ou não está fazendo atividade física, a vida tá aquela loucura. Sabe como que é a vida de estudante, né? Sim. Trabalhar, estudar. Não é fácil. Muita coisa. Aí a pessoa fala, não dá tempo de fazer. Assim, e às vezes a pessoa fala, tem que fazer 1 hora de exercício. Quem falou? Quem falou que você tem que fazer 1 hora? Pô, se eu te falar da minha vida, quando eu comecei, eu montei a Fitter, falei, como que eu vou aguentar fazer tudo que eu faço, ter funcionário, assumir risco para mim? Sabe o que eu comecei a fazer? Todos os dias 10 minutos de corrida, que eu amo corrida. Esses 10 minutos geram praticamente um seguro emocional para mim. E 10 minutos. 10 minutos. Esse é um dado importante que você trouxe. 10 minutos. 10 minutos. Né? E é claro que aí tem um negócio. A gente tem problema com gestão do tempo. Tem. E você pega meu celular, eu tenho um segredo do jeito que eu faço no celular, tá? É. Eu tenho um compromisso e um alarme comigo no horário que eu respeito o que eu coloquei pra mim mesmo. Então, assim, e 10 minutos eu tenho. Então, eu tô contando essas coisas que a vida ela é simples. Então, porque quando a gente olha todos esses níveis da pirâmide do bem-estar emocional, não é fácil. A vida ela não é fácil, né? Mas se você toma ações simples e você tem rotina e consistência, você consegue salvar a sua vida. Poxa. Olha, e você estava falando de dívidas e tudo mais. A gente viveu um tempo atrás a questão do Covid, né? Pandemia. E esse tema da saúde mental veio mais à tona ainda, né? O que você acha, assim, dessa época? O que essa época trouxe para agora? Por que esse tema ficou mais em alta, vamos dizer assim, do que antes, né? Sim. Tudo começa com um burnout, né? Aqui no inglês, que é o esgotamento. Né? E é difícil identificar burnout. Mas burnout começou na Revolução Industrial. Ele começou na época da Ford, década de 10, muito tempo. Mas a gente só ouve falar hoje, né? Mas é que usava outro nome antes, tinha um outro nome. Outro nome que chamava de ansiedade, chama, sei lá, ou frescura, que eles falavam antes também, né? Frescura. Que era frescura, sei lá, que eles falavam. Mas assim, as pessoas começaram a ficar doentes mentalmente na Revolução Industrial. Então, quando a gente começa a olhar, e aí, depois da Revolução Industrial, você começa a ter a Revolução Urbana. As pessoas não estavam acostumadas a viver em cidades. Sim. As pessoas não estavam acostumadas com desemprego. As pessoas não estavam acostumadas, você tinha que estudar até o final da sua vida para você ter empregabilidade. As pessoas não estavam acostumadas com isso. Aí, quando veio a pandemia, entra em xeque uma coisa. Que quando teve a pandemia, o que a gente tinha que fazer? Se alimentar. E usar máscara e não ficar doente. E assim, as pessoas que a gente ama, aquela insegurança, lembra da camada 2 da pirâmide?
Ele Sim. gerou um colapso dessa camada 2 de toda a sociedade. E essa camada, por 1 ano, 2 anos, gera um rebote no cérebro humano. Porque aquela alta de cortisol que ficou represada ali. Por exemplo, eu sou uma pessoa muito sinestésica, você já percebeu. Eu gosto do contato, né, com as pessoas. E eu atuo como professor. Eu comecei a ter que dar aula online, trabalhar de casa. E era muito difícil para me adaptar naquele Olhando cenário. para o computador sem poder ter essa questão do olho no olho, né? Que é muito importante para quem está em sala de aula, né? Isso, mas isso com a minha singularidade. Outras pessoas adoraram. Porque realmente, outras pessoas estimuladas, assim, muitos perfis adoram esse cenário que eu estava passando. Mas pro meu caso, do meu DNA, estava gerando um colapso em mim. Então, quando você começa a ter esse cenário de um estímulo dessa camada 2 da pirâmide, ele gerou um colapso global. Mas isso tem alguma lógica de mutação do cérebro humano, porque o cérebro vem produzindo novas inteligências e perdendo algumas. Sim. A gente só está há 200 mil anos nesse planeta. Só, né? Só. Só 200 mil anos. Só 200 mil anos. Então a gente está numa fase de evolução do cérebro. Mas assim, voltando à saúde mental na minha leitura, o que acontece, porque a gente está passando por um meio de mudanças, de mutação do nosso cérebro. E uma delas é da inteligência intrapessoal. E essa inteligência intrapessoal fez as pessoas começarem a buscar sobre a sua saúde mental. Por exemplo, será que é correto você passar pouco tempo de sua vida com as pessoas que você ama? Será que a carga horária de trabalho é a correta? Será que a forma que você faz a rotina da sua vida é a forma certa? Será que a gente não é imediatista do ponto de vista quando a gente olha a saúde mental? A gente pensa nas janelas da semana, do mês, sendo que às vezes você está fazendo um sacrifício, que você vai colher o fruto daqui 3, 5 anos. Então, assim... Todos esses questionamentos que vieram à tona. né? Porque eu tenho uma pergunta que eu faço nas minhas aulas. Por que você existe? Qual que é a missão da sua vida? E será que a gente começou vivendo piloto automático numa cidade que a gente pega metrô, a gente vai estudar? Outra, por que você escolheu o curso que você escolheu? Por que você está estudando isso? Ah, por causa do emprego? Será que é isso? E uma das inteligências é a inteligência existencial do cérebro humano, das 9, que explica o motivo da sua existência. Às vezes é difícil você acessar ela. Às vezes a gente não para pra pensar nessas Não coisas, para. né? É o que você falou do piloto automático. E aí quando você para, quando você vai numa aula e tem um professor que faz um questionamento como esse, aí você... Opa, mas realmente, eu nunca tinha pensado sobre isso. E aí você começa a fazer essas ligações. E isso ajuda na saúde mental. Porque, por exemplo, vamos imaginar o seu caso, Ítalo. Do que você faz gera muito propósito na sua vida. Que é conteúdo para alunos e conteúdo que vai agregar e transformar a vida das pessoas. E de repente a missão da sua vida é salvar vidas. Não sei. E de repente o que você faz está totalmente conectado. Mas de repente você está passando por um grande problema na sua vida. E que não é fácil ser você. Mas quando você olha de forma maior da sua vida, você está trabalhando com o propósito do que você tem. E você nem percebeu que você trabalha com isso. Então isso acalma o seu coração. Reduz o cortisol. Sim. Facilita na dopamina e você começa a ser uma pessoa mais agradecida à sua vida. Isso é muito interessante. As pessoas que conseguem de fato agradecer, porque não é fácil você agradecer por sua vida. Não é. Não é fácil. Mas quando você percebe que você faz algo, fala assim, olha, quando terminar minha jornada nesse planeta aqui, o que eu gostaria de fazer para falar que vida legal que eu tive? E aí você fala, caramba, eu já tô nela. Mas o ponto que você tá nela significa que tem momentos de muito sacrifício. E aí você consegue ficar mais leve. Então, esse é um ponto aí bastante interessante. Às vezes a pessoa fecha um circuito do desemprego, do emprego, sei lá, alguma coisa assim, que é o meio, não é a atividade fim da nossa vida. Exato. Agora, falando em saúde mental, Sérgio, como que a gente pode identificar alguém, por exemplo, alguém próximo da família, um colega que está passando por algum problema em relação a isso? Tem alguns sinais que são fáceis de a gente identificar? Acho que o primeiro ponto que quem consegue fazer isso realmente são os profissionais. Então, todos os profissionais gabaritados da psicologia, psicoterapeutas, para conseguir identificar esse sinal, tem que ser com diagnóstico com um especialista. Então, acho que esse aí é o primeiro ponto. Mas não vamos fugir da pergunta. Sim. Porque então. No dia a dia nós temos amigos. Exato, e é importante a gente ter esse olhar com quem está do nosso lado, né? Quem está ali no... Aí eu tenho que te falar uma verdade, uma má notícia. É muito difícil identificar. Porque você vai usar um parâmetro do quem você é, como que você lida, e você vai comparar você e Com pessoas o que você outro. conhece com o outro.
Então, e aí, o seu perfil pode ser totalmente diferente daqui. Então, assim, a identificação ela é um grande problema. Então, acontece muitas falhas, que eu chamo de bug, tá? Bug. Bug que é do inglês, que é o inseto, que a gente fala quando tem um defeito de programação. Então, às vezes você tá bem, mas alguém fala assim, Ítalo, tá acontecendo alguma coisa? Eu tenho que estar muito quieto. Você tá muito Você quieto. tá muito eu acho quieto. que, né? Aí E de repente você tá muito quieto porque você tá cansado. Exato. Né? E isso gera um estímulo no seu cortisol que aí tá fazendo mal pra você. Então, de repente, eu tô falando isso pra você, porque na minha cabeça eu assisti em algum podcast que eu vi que o braço direito tá puxando menos e eu falei. E aí pro Ítalo não se aplica absolutamente nada, mas aí eu posso estar induzindo, aí o Ítalo fala, nossa, meu Deus, eu acho que tá acontecendo alguma coisa comigo. Mas vamos facilitar a vida aqui, vai. Qual que é o grande ponto para você? É a curva de comportamento. Então você vai perceber, Ítalo, que, por exemplo, o Sérgio aqui tem um padrão de comportamento. Qual que é o meu padrão? Eu vou falar de mim mesmo. Eu costumo falar bastante, né? E costumo sorrir, ser informal. Então isso aqui acontece 80% da minha vida. De cada 10 vezes que você me encontrar, 8 vezes eu vou estar desse jeito. 2 vezes eu vou estar um pouco introspectivo, um pouco sério. Se você fosse meu amigo e virou agora 2025 e inverteu, 20% das vezes eu tô falante e 80% eu tô introspectivo. Isso é um sinal. Esse é o sinal. É a inversão do comportamento e um detalhe. Quando isso chega numa curvatura de 3 meses, que é o trimestre, ele pode começar a gerar um pessimismo continuado, que eu chamo, nome bonito disso daí. Pessimismo continuado. Isso. O que é o pessimismo continuado? Aquela pessoa, ela entra numa rotação do negativismo. Ela começa a usar palavras negativas pra tudo, absolutamente tudo. Algumas pessoas começam a falar mais palavrão, tá? Outras começam a usar palavras negativas pra tudo. E aí você vai percebendo que aí teve inversão do comportamento e começa a usar o negativismo. Mas pela linguística você consegue observar. Outra é a expressão não verbal, tá? Então, por exemplo, o Sérgio ele costuma ficar um pouco reto que eu, né? Se a pessoa ela começar a encurvar muito e mudar muito a expressão dela corporal, pode ser um outro sinal também. Aí deu 3 meses e tá mantendo isso. Passou mais 3 meses, 6 meses, e isso não era comum com o Sérgio, aí sim você já tem um grande sinal aí que algo está acontecendo. Mas tem gente que isso pode ser um ano, aí depende muito de cada singularidade. Ou seja, a gente tem que conhecer bem aquela pessoa, né? Tem que Exato. realmente ser bem próxima para a gente poder observar essa curva, essa mudança, né? E aí sim ter ali uma ideia de que aquilo é um sinal ou não. Só para materializar para as pessoas, Ítalo, porque algumas personalidades no planeta Terra são assim, e elas não estão doentes. Então, por exemplo, tem personalidade que ela é um pouco negativa, sabe? E, assim, e cada personalidade ela é boa para alguma função no planeta Terra. Mas tem algumas pessoas que ela já tem característica, fica um pouco mais para baixo do ponto de vista de personalidade. E ela acaba lidando durante a vida e se adaptando com isso. Então, assim, às vezes você não conhece a pessoa, você acha que ela tá... Você acabou de conhecer ela, é característica dela, né? Sim. Mas o ponto é essa questão de inversão do comportamento, como eu falei para você. E, Sérgio, como que a gente pode cuidar da nossa saúde mental? Assim, a gente falou da questão do exercício físico Sim. aqui, mas que outras dicas, assim, você daria pra gente cuidar desse lado, que é importante, né? Tem a ver com a nossa saúde, né? Exato. O primeiro, eu não posso fugir nunca em relação à parte da atividade física e à parte fisiológica. A gente não pode ignorar nenhuma hipótese. Então, aí tem um número, né, que a ciência traz, que pode variar para as pessoas. Então, de 4.000 passos por dia. 4.000 passos. 4.000 passos. Então, se você... Vamos colocar 4 quilômetros, vai. Uhum. Mas aí esses passos não tem a ver se é a intensidade, Não. a agilidade, se é Não. uma corrida, se é É uma... a mecânica de a você se mecânica. movimentar. Não importa se você está fazendo caminhada, devagar, não importa, né? Se você está dançando, que você vai dar os passos na dança, mesma não importa. forma. Mas se você... A 4.000 passos por dia é o seguro, inclusive, da longevidade para você aumentar 20% do tempo que você vai ficar no planeta Terra. Porque ele vai gerar mais mobilidade para você. Mais mobilidade, mais saúde mental. É um pouco dessa regra que a gente traz. Então, esse é o primeiro fator. O segundo fator... Cada fisiologia tem uma quantidade de água que você precisa e o momento que você precisa dela. Então, inclusive, até lembrei da minha agora. Isso aí. Tomar pelo menos 1,5 litro de água por dia, 2 litros, dependendo da pessoa, vai ajudar na sua saúde mental também na produção de hormônio. Outro fator é o coeficiente de sono. Aí cada um pode ter uma forma diferente, mas vamos assumir de 7 a 8 horas por dia. E aí você olha a população, o pessoal tem muita dificuldade, porque o pessoal fica às vezes até mais tarde, etc. Mas você ter essa rotina do sono é um ponto importante, né?
E aí você começa a entrar num fator que pra mim é o mais importante, você fazer coisas que você gosta, né? E aí na vida, mesmo seja 10 minutos por dia. Se você 10 faz... minutos valiosos. Agora, Ítalo, se você faz um curso, você estuda uma coisa que você gosta. Porque nem todas as matérias você vai gostar, tá? Você sabe disso. Mas quando você tá num curso que te brilha o olho, significa que você escolheu o curso certo pra sua vida e se sente muito compatível. Deu um match, né? Ah, e a saúde mental? Aí fica muito bom, porque vai facilitar toda a vida, porque você vai começar a produzir dopamina estudando. Porque você vai estudar um tema que vai te brilhar o olho. Então, agora, se você tiver aí com a parte fisiológica, pelo menos nota 5, 7. Tá falhando um dia, outro dia você consegue. E tá estudando uma coisa que você gosta, é um grande gol que você vai fazer na vida. Aí tem um outro. Se você está trabalhando numa coisa que você ama, não, aí é a você cereja do zerou. bolo. Porque daí, do ponto de vista como um ser integral, a gente é um ser integral. Você não é uma coisa no trabalho, você é a única pessoa, é o Ítalo, né? E aí você começa a ter essa questão de saúde. Então a dica é fazer coisas que você gosta. E aquela atividade física, como eu falei, pelo menos 10 minutos por dia. Claro, se puder fazer 1 hora, seria maravilhoso, 2 horas. Mas 10 minutos que você fizer e fazendo coisas que você gosta, você vai começar a trabalhar de uma forma muito forte a sua prevenção de saúde mental e não só reagir. Porque a população está acostumada com remédio. Sim. E a maior farmácia do planeta Terra, sabe quem é? O cérebro humano. Porque no cérebro nós produzimos medicamentos. E a dopamina controlada, cortisol, endorfina, ela tem um efeito analgésico. Então, quando você faz esporte de manhã, lembra que eu contei que quando você se arrepende e aí no final você faz? Já muda, né? Poxa, Ele é o que bom efeito que vim. analgésico que você induziu no seu cérebro, aí você consegue... Tem gente que de manhã treina melhor, à noite não importa. E aí você fica com esse efeito desse medicamento que você não comprou em lugar nenhum, é barato, Super natural. natural, né? E o outro remédio barato é fazer coisas que você gosta. Claro, nem tudo, vamos lá. Quando você fala fazer uma coisa que você gosta, você tem coisas que você não vai gostar, é normal. Mas isso é um ponto interessante, porque se você faz tudo que você não gosta, você não está fazendo atividade física. Você estuda uma coisa que você não gosta. Trabalha com alguma coisa que você não que gosta. você não gosta. Você não está fazendo atividade física, não está dormindo direito, não está se alimentando. A gente precisa usar nenhuma ciência de dados para explicar o que vai acontecer nos próximos 12 meses. Eu já posso te falar o que vai acontecer. E se você ainda tiver uma dívida financeira no meio desse caminho... Aí... o nome bonito que o pessoal chama é de síndrome de falência adaptativa. Esse é o nome bonito. Que é o quê? Quando seu cérebro entra em falência daquele cenário que você está vivendo. Então, a melhor forma é a simplicidade. Faz os 4.000 passos, se alimenta direitinho e busca fazer coisas que você gosta. E dá para inovar também. Olha aí as dicas, hein, pessoal? Anota aí tudo, 4.000 passos. Agora, Sérgio, você falou sobre a questão, vou estudar alguma coisa que eu gosto, vou trabalhar com alguma coisa que eu gosto. A questão agora entrando nesse assunto de estudo, né? Sim. Tem algum curso que ele prejudica mais a saúde mental, eu tá ali em contato com ele ou não? Como que você enxerga isso? A resposta é depende, mas eu vou tentar trazer alguns exemplos para materializar, tá? Uma pessoa que nasceu com uma inteligência lógico-matemática acima de 70%, significa que ela tem a habilidade de fazer conta e que gosta de fazer contas. Sim. E se ela escolher um curso de exatas, significa que ela vai, durante o curso, trabalhar estatística, matemática, ela vai se divertir literalmente. Tanto do ponto de vista de favorecer, só vai favorecer, porque ela tem uma preferência intelectual para aquilo, né? Uma pessoa que tem uma inteligência interpessoal, a inteligência interpessoal é a capacidade de você reconhecer sentimentos e emoções e se interessar pelas pessoas. Isso é o intelecto. Isso, o fator resultante é a empatia. E a pessoa escolheu psicologia, significa quando ela estiver olhando Freud, olhando todos, vai entrar em êxtase. Então significa que isso vai favorecer. Então já dá para você perceber pela minha resposta que algumas pessoas vão sofrer em algumas disciplinas ou no curso. Porque o cérebro dela está numa rotação de preferências intelectuais e que dependendo do estímulo que está ali na aula, aquela pessoa começa a gerar cortisol ali só pelo fato de estar estudando. E aí o contrário, né? Vamos supor alguém que tem essa facilidade, né, esse dom para matemática, mas acaba indo para um curso que não tem nada a ver, Acontece. um curso de humanas. Aí ela chega nesse curso, isso traz prejuízos para a saúde mental? Isso traz, porque assim, o que vai acontecer, tecnicamente, você vai aumentar estresse. Se você aumenta estresse, você aumenta o cortisol. Se você aumenta o cortisol e você não está cuidando dos 4.000 passos, vamos dar esse exemplo, né, que eu comentei, essa pessoa vai entrar em sofrimento.
ela entra em sofrimento. E aí isso, ele de fato pode atrapalhar a saúde mental, que é a falta de equilíbrio de hormônio, porque você vai ter nessa briga, o cortisol vai ganhar. Sim. Então ele vai baixar o sistema dopaminérgico do cérebro. Mas tudo na vida tem salvação. Qual seria a salvação nesse caso? Agora eu fiquei curioso. A salvação. Porque não significa que você nasceu de um jeito que você tem que seguir aquilo do seu padrão genético. E a neurociência, a psicometria, traz a salvação para isso, que é o quê? A partir do momento que você identifica, por exemplo, que, vamos imaginar aquele caso, a pessoa que ela tem uma inteligência lógico-matemática e está no curso de psicologia. E não começa a fazer muito sentido que ela precisa de dados para materializar e o pessoal está falando de coisas abstratas. E ela está em sofrimento, está fazendo cortisol, certo? Certo. O cérebro consegue se adaptar. Então, isso se chama PNL, que é Programação Neurolinguística. Então, se aquela pessoa vê que aquele curso tem um propósito muito maior de vida, da família, para ela, o cérebro ele identifica esse padrão, o cérebro o que ele faz? Ele ajusta o DNA. E esse ajuste faz com que você, durante as semanas, os meses, vai se adaptando até não fazer mais cortisol de uma coisa que você não gostava. Então você consegue burlar o sistema neurolinguístico do cérebro com o sistema com a curva de adaptação. Isso é muito interessante, que, por exemplo, você vai perceber pessoas que são super falantes, que parecem extrovertidos, mas são pessoas tímidas. Mas por situação de vida, essa pessoa ela se comporta extrovertida e inclusive produz dopamina que antes produzia cortisol. Então você vai ver aluno que quando era para falar, sabe o trabalho para falar na frente? Eu sempre fui escolhido, viu, Ítalo? E meu coração parecia que ia sair pela boca. O professor olhava para mim, eu tinha certeza que ia me chamar e chamava mesmo, né? E aquela pessoa que gera aquele cortisol, aquela angústia para apresentar. Mas quando vai passando o tempo, você vai repetindo, chega uma hora a pessoa começa a sentir prazer. Porque o sistema, ele faz uma adaptação, ele já está esperando que aquilo vai acontecer e começa, inclusive, a gostar daquilo. Então, essa é a grande salvação do planeta Terra, que somos seres adaptativos e a gente consegue sentir felicidade em coisas que a gente não sentia antes. Nossa, que bom que tem essa questão, né? De a gente poder se adaptar. Porque muitas vezes, até pensando aí, imaginando a situação da pessoa, vamos supor que ela já, de repente, já está na área, já trabalha na área, ela está fazendo o curso para se aprimorar ou ter uma oportunidade de crescimento dentro de uma empresa. E por isso que ela está fazendo aquele curso, embora ela tenha ali na questão genética a questão da matemática, vamos supor, né? Exato. Mas o fator que motiva ela, que engaja ela a estar fazendo aquele curso, é ter um bom trabalho, é de repente ter uma conquista financeira ali para ajudar a família. Então, isso, pelo que você explicou, leva a pessoa, né? São fatores que podem fazer a pessoa ter essa adaptação. Né? E não sofrer estudando aquilo que não é muito o que já está dentro dela, né? E quando você olha doenças, né, degenerativas, né, e que passa um tempo que aumenta o risco, como Alzheimer, demência e tudo mais, tem estudos muito interessantes, Ítalo, né? E aí vira um aprendizado pra gente. Porque quando você só faz coisas que você gosta, aí vamos falar assim, você só gosta de lógica matemática e você vai ignorar humanas. Aí você vai ficar até 80 anos de idade, 90 anos, só focando e treinando o seu cérebro em lógica matemática. Você vai trabalhar só numa região do seu cérebro. E quando você começa a trabalhar disciplinas diferentes, estimulando novas inteligências, então às vezes você tenta tocar um instrumento, você tenta dançar, você tenta entender a psicologia, você começa a estudar coisas, de repente, do espaço, alguma coisa assim, você diminui o risco de Alzheimer e de demência. Porque você trabalha todas as inteligências de forma simultânea e isso gera conexões sinápticas, que a gente tem 3 trilhões de conexões de impulsos elétricos no cérebro. Então, quando você começa a usar todas as regiões, você reduz os riscos de demência na sua vida. Então, tanto se você olhar alguns estudos, mostram que pessoas hiperfocadas só no estudo aumenta o risco, inclusive, de perder memória, etc., porque você não está trabalhando todas as conexões que o seu cérebro está programado para fazer e aproveitar todo o potencial dele. Então, o que significa? Que você vai ter que fazer coisas que você não gosta. Sim, né? E que depois você vai gostar. Mas que depois você vai gostar. Não, isso que é legal. Você começa não gostando, mas se depois você gosta, vai te fazer bem de qualquer forma, né? E vai te ajudar aí, né? Mais pra frente também. Exato, porque isso gera uma recompensa para o cérebro, né? A gente não percebe, mas quando você fica mais inteligente, que você aprende uma coisa nova, gera uma recompensa para o córtex pré-frontal. Então, seu cérebro, ele gosta, quando você aprende novas coisas, ele produz mais dopamina também. Sérgio, agora falando dos modelos de estudo, né? A gente tem o 100% presencial, a gente tem o modelo EAD.
tem alguma diferença nessas duas modalidades em relação à saúde mental? Por exemplo, eu estudando 100% online posso ter uma saúde mental melhor do que se eu for estudar remotamente? Você está fazendo pergunta difícil, Ítalo. Eu tô pegando leve ainda com você. Caramba, graças a Deus. Olha, também depende da genética da pessoa, né? Então, por exemplo, no meu caso pessoal, eu 100% no estudo só online, eu tenho mais tendência a cortisol. Então, no meu caso, eu tenho um pouco mais de risco se eu ficar 100% só nisso. Agora, a gente tem que trazer também que a doença nova que surgiu nos últimos anos chamada burnout digital. Essa doença, ela é um estudo recente mostrando os estímulos de leituras em celular, computador, painel de LED, que a gente fica com estímulo o tempo todo. As telas, né? As telas, né? Então, a quantidade de tempo que você fica em tela, ele gera um aumento de cortisol no seu cérebro natural, no oftalmo, né? Na região dos olhos. E isso gera uma indução de mais estresse, só pelo fato de você estar na frente de telas. Então, esse é um fator que mostra que o tempo todo que a gente está no celular, no computador ou na televisão, está gerando muito estímulo. E o certo é que 1 hora antes da gente dormir, a gente desligasse tudo. E aí, para a criança, tem uma quantidade de horas. De 1 a 2 horas. Aí vai aumentando na fase adulta. Então, esse estímulo com as crianças o tempo todo nas telas, ele aumenta a tendência do burnout, que é o esgotamento pela quantidade de caracteres e leituras que você está fazendo com aquele dispositivo brilhante na sua frente. Então, esse é um ponto que os estudos, quando a gente fala o presencial, começa a levar vantagem, inclusive com a legislação da escola que está gerando polêmica. Eu tenho 2 filhos, tá? Tenho um de 15 e um de 9. Eles estão me questionando o tempo todo da nova lei dos celulares. Porque não pode mais usar o celular na sala de aula, né? Não pode. Eles estão me questionando bastante, mas do ponto de vista assim, do burnout, é uma notícia boa que vai ajudar as crianças a mitigar esse risco. Claro, tem um lado que não é bom, porque hoje o mundo ele é conectado e você precisa desenvolver essa inteligência artificial, vamos chamar assim, né? Então, mas vai depender muito de cada pessoa. Eu recomendo muito a questão do equilíbrio, né? Então, as empresas até que praticam, por exemplo, o trabalho híbrido, que uma parte você tem presencial, né? Porque você tem, nós estamos aqui, eu e você. Então, a gente aprende com a nossa expressão não verbal, de conversar, olhar no olho. Então, isso gera um grande diferencial de cultura. Então, quando você estuda presencialmente numa sala, você adere àquela cultura da sala de aula da universidade, da escola. Quando você está no computador, você vai aderir ao ambiente que está acontecendo. Por exemplo, a pessoa está estudando num lugar caótico, está com música rodando no fundo, os pais estão brigando, sei lá o que está acontecendo, você vai aderir um pouco daquela cultura. Se o ambiente em casa for muito saudável, aí ótimo. Se estiver passando um grande problema, pode impactar muito na sua saúde mental. E na escola, olha que interessante. Teve um estudo que eu fiz, tem 2 anos atrás, perguntaram para mim exatamente se era melhor trabalhar home office ou de casa para saúde mental. De trabalho, tá? E não teve nenhuma conclusão. O que chegou à conclusão que a percepção do clima de trabalho quando você está em casa melhora 5 pontos percentuais. Você fica feliz mais 5%. Parece se relacionar melhor. Claro, você está em casa, tem menos estímulo de confusão. Exato. Quando você está na empresa, alguém te fala bom dia meio estranho, as probabilidades de acontecer de risco é maior. São grandes. Exatamente. Então, vai depender muito do contexto de cada pessoa. E você falou burnout digital. Burnout digital. Porque hoje em dia a gente recebe mensagens, a gente tem... É tudo muito imediato. Eu tenho o meu celular, recebo uma mensagem no WhatsApp, eu já tenho que responder, não existe um tempo, se de repente eu demoro para responder, ou alguém já pode achar, por que será que está demorando? Então a gente tá sempre ligado. E isso traz também questões em relação à saúde mental. Porque eu faço uma brincadeira que nós somos ciborgues, sabia? Ciborgues. Ciborgue. Porque provavelmente você, assim como eu, você sabe como está a sua área de trabalho no seu celular. Agora aqui, sem pegar seu celular. Sim. E você já deve imaginar quantas mensagens tem agora no seu celular. E você já sabe até o WhatsApp e que lugar que está na área de trabalho, o Instagram. Isso significa que você baixou um aplicativo no seu cérebro também. O aplicativo não está só no dispositivo. Na sua carga de memória, seu celular está funcionando. Ou seja, que nem eu não estou com meu celular aqui. Mas eu sei o que está acontecendo no meu celular agora.
significa que teve um Bluetooth, um pareamento entre a máquina. Vocês estão conectados. E isso vai gerando burnout, que nem o que você acabou de falar acontece comigo, por exemplo. Eu tenho que responder mensagem da FITRA, da minha empresa, eu atuo como professor, tem coisa de alunos, tem coisa de cliente, tem meus pais, tem meus filhos. Você imagina a quantidade de coisas que tem de mensagens. E por muitas vezes eu tô com atraso nas respostas. E esse atraso faz com que eu viva esse aplicativo, mas sabe qual é o ponto? Meu cérebro ele processa isso o tempo todo, eu já sei esse atraso, e isso me gera uma ansiedade. Então isso comprova o que você falou, porque o ponto é você ter esse imediatismo que responder todo mundo. Será? O ser humano ele precisa falar com 1 milhão de pessoas? Será que esse é o jeito correto? Porque assim, alguém inventou o WhatsApp, não é? Aí inventaram o grupo, não é? Às vezes chega a mensagem no grupo e fala, Sérgio, você não viu a mensagem no grupo? Aí tá lá 79 mensagens. Falei, me fala quando chegou essa mensagem. Falou, tem 5 minutos. E aí eu tenho que caçar aquela mensagem. Então, me parece que isso não é escalável da forma que a gente atua hoje como vida. Para mim, nos próximos 50 anos vai ter uma grande mudança dessa forma que a gente se comunica com as pessoas, né? Tanto você parar para pensar, a inteligência artificial faz isso de forma com maestria. Outro dia eu ensinei a máquina a pegar meus padrões de comportamento, estava pegando perfeito. O que eu perguntava estava reagindo como fosse eu, estava até com medo. Falando, nossa, acho que sou eu que estou respondendo. Você fez uma cópia sua já. Fiz um backup, porque pensando nesse ponto de problema que você trouxe. Porque às vezes alguém me faz uma pergunta e eu precisava responder. E às vezes eu demoro muito tempo, porque eu estou em uma série de reuniões. Mas aí, será que é correto deixar a máquina responder no meu lugar, de repente, para minha mãe? E minha mãe achando que sou eu? Então... E assim, inclusive processo seletivo, tem muita gente que reclama que não é aprovado nos processos porque o robô está reprovando e o seu feedback é um robô. E fala seu nome, tá? Ele vai, oi Ítalo, tudo bem? Muito obrigado por sua participação. Parece que alguém digitou para você, mas na verdade é uma máquina que está colocando ali, te dando aquela informação. Então assim, para mim, é claro que a gente entra no outro papo aqui, mas eu acho que vai ter uma grande mudança da forma que a gente se comunica na sociedade. Agora, Sérgio, você trouxe os seus livros, você já mostrou um pouco, mas vamos falar um pouco sobre eles? Deixa eu ver aqui, pegar o primeiro. Sim. Esse daqui é Felicidade e Ciência de Dados, acho que está mostrando aqui, né? Isso. Esse daqui foi o primeiro livro? Esse é o primeiro livro. E sobre o que ele fala, Sérgio? Bom, nos capítulos ele traz o que é felicidade pela neurociência, né? Aí tem uma explicação de como mensurar a felicidade tanto no ambiente de trabalho de ensino. E aí conta a história de um personagem, a gente fala sobre ciência de dados, convida o leitor a ser como fosse um profissional de RH de uma empresa e conta uma história da Felícia. E aí a gente vai trazendo os dados da Felícia, dos dados de felicidade, como fosse um RH que está acompanhando os dados dessa pessoa e vão acontecendo algumas coisas com essa pessoa e em cada capítulo você tem que fazer uma lição de casa. Que legal, porque você participa aqui, pelo que eu tô vendo. Você participa. Tem um lugar para você escrever, né? Você interage. Bacana. A ideia é formar a pessoa como fosse um profissional de RH com base em ciência de dados da felicidade. Então esse livro ele explica exatamente essa linha aí, que são essas medições de felicidade, saúde mental, e ele vai prevendo o que vai acontecer com a Felícia aí até o final do livro. Que maravilha. E o próximo é o Manual de Saúde Mental no Trabalho. É um guia prático de implementação de boas práticas de saúde mental na organização. Vocês estão vendo a capa. Isso. Conta um pouquinho, então, pra gente sobre isso. Essa é uma cartilha, né? Eu nem chamo muito de livro, né? Mas é um livro, claro. Mas aí, basicamente, eu peguei o que a OMS, a Organização Mundial da Saúde, OIT, recomendam que as empresas globalmente precisam ter de ações preventivas. Inclusive, tem uma nova legislação de saúde mental, que é a 14831/2024, que entra em vigor agora em maio desse ano, integrado ao NR1, que é uma norma regulamentadora, para o pessoal entender. As empresas têm uma obrigação, né? Então, empresas acima de 100 funcionários precisam ser promotoras de saúde mental. Então, elas precisam ter uma atuação, seja com palestras e programas de consciência em relação à saúde mental dentro das empresas e atender agora uma conformidade. Olha que interessante, porque as doenças mentais, já há mais de 2 anos, são doenças profissionais. Antes não era. Então agora uma pessoa quando fica com depressão ou burnout na empresa é uma doença profissional e isso impacta inclusive no imposto das empresas. E aí com o aumento no mundo dessas doenças, então a OMS colocou um manual de saúde mental e eu repliquei aqui no Brasil o manual com recomendações do que as empresas precisam fazer em relação à saúde mental dos seus colaboradores. Que legal.
Sérgio, o nosso bate-papo tá chegando ao fim, infelizmente. Adorei os livros. Posso ficar com esses? Para eu fazer as minhas leituras também? Pode. Fica a dica também aqui para o nosso estudante, ó, os livros do Sérgio Amade. Mas, antes de a gente se despedir, eu sei que a gente falou muito aqui sobre o que a gente pode fazer para ficar com a saúde mental em dia, mas eu queria que você deixasse uma mensagem final para quem nos assiste, né, para os estudantes universitários. O que eles podem fazer para melhorar, assim, resumindo de tudo que a gente falou, o que eles podem aplicar no dia a dia para manter uma boa saúde mental? Se divertir. Então, a dica que eu daria aqui para todos, primeiro a simplicidade e o segundo a diversão. E dá um presente para você. Então, uma vez por dia, pelo menos 10 minutos, fazer uma coisa que você ama muito. Às vezes é ficar próximo de Deus, é orar, às vezes é cantar, às vezes é extravasar, não sei. Mas assim, uma vez por dia, pelo menos 10 minutos, fazer uma coisa que você ama. Se você já começa a fazer isso, já tem uma grande chance de ser mais feliz na vida e ter saúde mental. Então a dica que eu traria é a simplicidade. Não adianta ficar com aquelas receitas de bolo que você vai mudar o mundo, sabe? O pessoal se matricula em academia, aí cancela, fica triste e assim, faça... E se sente frustrado, né? Que não... Gera uma frustração, né? Porque você coloca uma expectativa muito alta em relação a você. Coloca uma expectativa simples em relação à sua vida. E começa, dentro disso, a agradecer muito pela sua vida todos os dias. Se você começa a agradecer a sua vida e ter simplicidade, tem grande chance de você fazer coisas mais simples e que é possível fazer. O grande ponto é quando você começa a colocar metas, que nem, por exemplo, eu adoraria ter uma Ferrari. Mas eu não vou colocar essa meta pra mim pra eu não ficar frustrado. Exato. Né? Então, assim, e aí o ponto pra que eu gostaria de ter uma Ferrari? Então, assim, olha, o carro que eu tenho já tá ótimo e assim, se eu não tiver carro Coloca como também... meta um carro, né? Primeiro um carro. Exato, mas eu acho que o principal ponto é esse, você se divertir na sua vida, fazer coisas simples, porque a gente teremos dias difíceis. E esses dias difíceis vão deixar a gente mais inteligente. Vamos pensar assim. Todo Tem um que dia pensar difícil, isso. Esse dia vai fazer eu ficar melhor, vai fazer eu ficar mais inteligente. Ah, tem uma dica boa. Essa é boa. Que a parte linguística gera um rebote no cérebro. Quando você vai falar a palavra problema, tenta falar desafio ou oportunidade, trocar. Tenta fazer esse teste. Quando você fala assim, tô com um problema, um problema muito grande. Estou com um desafio. Tem um desafio bom para fazer. Tem um desafio legal, bom. hein? Então, Legal. assim, essa lógica pode ajudar bastante. É a força das palavras, né? Exato. E o que elas refletem dentro da gente. Exato. Sérgio, você falou de dar um presente pra gente mesmo. Falando em presente, eu tenho aqui um presente aqui da nossa produção do Pod Universitário para você. Opa, que legal. Espero que você goste. Tem o nosso logo aqui. É uma forma de agradecer também por você ter estado aqui, ter participado do nosso bate-papo. Que legal. Ter contribuído com tantas informações importantes. Então, gratidão mesmo por esse momento, viu? Eu que agradeço, Ítalo. Eu já olhei aqui e já vou utilizar já amanhã mesmo. Já. Quem assiste os nossos episódios, acho que já tem uma ideia do que é, se você quiser mostrar, mas olha aí. Essa aqui eu vou usar. O nosso uniforme aqui. Eu falei que a minha é tamanho PP, né? Eu já falei. Tô brincando, é P. E a caneca, que é essa caneca linda aqui que a gente tem. Pra você tomar um café. Opa. Enfim. Chique, hein? Bacana. No Sérgio, café da manhã tá garantido aí, né? Tá garantido. Vai tomar aí. Sérgio, obrigado, viu? Eu que agradeço. De coração. Tenho certeza que quem assistiu a gente também se sentiu aí tocado por tudo que você falou e vai usar as dicas para se tornar uma pessoa melhor com uma saúde mental em dia. Eu que agradeço, muito obrigado. E você que nos assistiu até aqui, até o final do nosso episódio, fica o meu muito obrigado, foi um prazer estar aqui com vocês. E olha, dicas finais, hein? Não esqueça de ativar as notificações, o sininho. Você pode também compartilhar esse vídeo com os amigos, familiares. Não esqueça também de seguir o nosso podcast nas principais plataformas de áudio. E olha que legal, aqui no YouTube você pode usar o espaço dos comentários para falar pra gente o que você mais gostou aqui do nosso episódio e também para indicar temas que você quer ver em episódios futuros. Combinado? Eu fico por aqui, mas a gente se vê em breve. Até lá!